Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Um grande abraço, sejam bem-vindos, tá? Alexandre Camanho falando. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, às 20 horas, né? E nas noites de segunda-feira, nós fazemos o estudo do livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que são perguntas que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam, né? E o livro foi lançado em 18 de abril de 1857, né? Em Paris, né? Então, de lá para cá, o espiritismo foi se desenvolvendo como uma doutrina, né? Como mais uma proposta renovada dentre as religiões que existem no planeta, só que uma religião diferente, né? Baseada nas leis divinas, baseada nas leis naturais, nas leis que regem a vida de todos nós, né? Então vamos lá, nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo oitavo, da emancipação da alma. E hoje nós vamos entrar na dupla vista. Dupla vista, vocês vão entender o que é a dupla vista. Pergunta 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Né? É, dupla vista, né? Seria aquela faculdade que algumas pessoas têm, despertas, mesmo despertas, né? Delas, não apenas elas enxergarem com os olhos, mas elas enxergarem além. Às vezes elas ficam com uma visão meio assim, meio parada, assim, como quem está enxergando alguma coisa distante, né? A pessoa pode estar contemplando um acontecimento que está se dando em outra cidade, em outra casa, com pessoas, não precisa nem, aqui no caso não é nem de ver um espírito. Poderia haver também, né, a vidência mediúnica, que é diferente. Porque aqui nós estamos falando de você ver fatos materiais mesmos que estão ocorrendo em outros lugares, né? Pessoas que estão encarnadas, situações, né? Então a pessoa pode até estar com os olhos abertos, mas ela fica com os olhos meio embaciados, meio vítreos assim, e ela está vendo alguma coisa, né? Além, entendeu? Então é a dupla vista, né? Certo? Então o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo, já que a gente estava falando, né, da clarividência sonambúlica, né, da capacidade que algumas pessoas dentro do sonambulismo, né, quando elas estão desligadas do corpo, né, e estão no estado sonambúlico em que alguém pode até estar conversando com ela ali materialmente, e ela está narrando aquilo que ela está vivendo fora do corpo. E ela pode estar vendo coisas, espíritos ou encarnados, ou situações, né? O corpo da pessoa, a doença que a pessoa está, ela pode ver e pode falar, né? Do que ela está vendo. Depois ela volta para o corpo e ela não lembra nada, né? Então, assim, esse fenômeno da dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo, né? Tem alguma relação? O que que vocês acham, pessoal? Tem relação? Dupla vista com o sonho, com o sonambulismo, com o que a gente tem estudado nas outras semanas, né? Que a gente estudou sonambulismo, o êxtase, né? Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Vou pegar minha aguinha aqui. A Rosemeire acho que sim, né? A Thaís colocou, a Thaís Toreto, né? Seria a visão da alma. É por aí, Thaís, né? A Cida, acho que pode ter a ver, né? Vamos ver aqui. Vamos ver a resposta, né? O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta: tudo isso é uma só coisa.
Então, tudo que a gente tem estudado, né? De sonambulismo, êxtase, clarividência, dupla vista, tudo isso está conectado. É uma coisa só. Com aspectos diferentes daqui e dali, né? Com certas particularidades, a gente acaba dando nomes diferentes para cada coisa, mas elas estão conectadas, né? O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. Então aí estaria a diferença, por exemplo, da clarividência sonambúlica. No sonambulismo, na clarividência sonambúlica, a pessoa está vendo coisas à distância, ela está vendo fatos, acontecimentos, situações, né? Próximas ou distantes, mas através dessa visão da alma, ela está vendo só que no estado de sono, de sonambulismo, né? No caso da dupla vista, ela tem essa visão, só que sem estar adormecida, tá? Ok? A Maria Lígia colocou, com a visão de Jesus que pediu para Pedro lançar a rede do outro lado do barco, né? E saber do jumentinho para entrar em Jerusalém. Pode ter a ver com isso, né? Que é muito sutil a ligação disso também, dessa, né, dessa dupla vista com a pré-cognição, né? Com a pré-cognição, ou seja, você ter acesso à informação antes que aconteça, né? Então, saber que se lançar a rede lá naquele lugar, né? Lá estão os peixes, né? Então, Jesus tinha essa pré-cognição. Saber que o jumentinho estava lá naquela casa, né? Mas Jesus podia estar vendo também naquela hora, né? Com a sua visão, com a sua dupla vista, né? Mas é interessante, né? Esses fenômenos todos eles estão conectados. Porque são todos fenômenos, são potenciais da alma. São potenciais da alma. Então eles se encontram em nós, nos potenciais divinos que todos temos, né? Então está tudo conectado, né? A Maria Lígia lembrou bem ali alguns fenômenos aí com Jesus, né? A Maria Leone colocou, quando vê espíritos, então, quando vê espíritos, né, já seria a vidência mediúnica, né? Entendeu? São detalhes, mas que a gente acaba usando termos diferentes para, né, significar fenômenos com particularidades diferentes, né? Então, a clarividência e a dupla vista seriam tidos como fenômenos anímicos, não, na verdade, mediúnicos a princípio. Por quê? Porque a gente pode estar vendo fatos materiais, fatos que não têm a participação de espíritos. Eu não estou vendo espírito, eu não estou conversando com espírito, né? Eu estou vendo fatos materiais ocorrendo, por exemplo, à distância. Ou estou vendo através de corpos opacos. Quer dizer, a princípio, é um fenômeno anímico da alma, não é um fenômeno mediúnico, não é? Que eu não estou vendo um espírito, não estou conversando com o espírito, né? É diferente, né? Quando é essa visão, né, que a gente está vendo espíritos, né, a gente entenderia como vidência, né, a vidência mediúnica, tá? Ok, pessoal? Certo? Mas tudo isso se une, né, em nós, né, se une nos potenciais divinos que todos temos, né, que fazem parte dos potenciais do espírito imortal, né? E é tudo o que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido, né? A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma, né? Então, tudo tem a ver com esse capítulo que nós estamos estudando. Por isso que eles estão todos dentro do capítulo 8º do Livro dos Espíritos, da parte segunda, né? Da emancipação da alma. Por quê? Porque todos eles estão
conectados ao fenômeno do desligamento do espírito com relação ao corpo, a emancipação do espírito com relação ao corpo, tá? Então, esse que é o grande, a grande causa, né, é a libertação do espírito com relação ao corpo, fazendo com que o potencial espiritual ele se manifeste, né, mais livre, né, mesmo quando nós estejamos acordados, como é o caso da dupla vista. Quer dizer, nós podemos vivenciar a emancipação da alma mesmo acordados. Vê que interessante, né? A pessoa pode estar acordada, mas ela está, na verdade, num, num, num certo estado alterado, né? Em que as suas faculdades, ela pode estar até de pé, andando, né? A Ivone Pereira, ela entrava nesses estados. Ela estava no meio da rua, passando por sinaleiro, passando por coisa. E ela conta que, ao contrário do que as pessoas imaginavam, ela não perdia a lucidez das coisas que estavam ao redor. Ela não perdia a lucidez das coisas materiais que estavam ao redor. Ela ganhava uma super capacidade de lidar com essas faculdades, né? De transitar na matéria. A Ivone Pereira, né, que foi uma médium muito conhecida, né? Aquela que recebeu lá a Memória de um Suicida e tal, né? Ela falava que ela ganhava, as faculdades se ampliavam, na verdade. A sensibilidade dela aos sons, a tudo, né, ficava aumentada. Vê que interessante, né? Demonstrando que quem percebe é o espírito. Quem percebe é o espírito, não é o corpo. O corpo é um canal para a percepção do espírito, né? Quer dizer, passa pelo corpo também, quando nós estamos encarnados. Mas quem é o agente perceptor mesmo, né? O agente que percebe é o agente perceptivo, né? É o espírito, tá? A Helena Alexandre, minha neta tem 4 anos, ela fala que acorda com uma mulher perto da cama dela. Fala que só ela vê. Será que é mediunidade? Pode ser, né? Pelo que você está falando, pode ser. As crianças muitas vezes já têm, desde cedo já, uma percepção mediúnica, né? Então pode acontecer sim, tá? Certo? Vamos lá? Aí a pergunta 448, né? Allan Kardec indaga aos espíritos. É permanente a segunda vista, ou a dupla vista, é permanente, né? Quer dizer, permanece essa percepção, ou é só temporária, né? Momentânea, ou numa certa época, né? Vamos ver a resposta. A faculdade é, o exercício não. Ou seja, o potencial, sim, faz parte da condição da pessoa nessa encarnação, por exemplo. O organismo que ela tem, como a gente tem estudado, né, a influência do organismo, é grande, né? Não apenas do organismo, mas muito importante, a do corpo da pessoa, né? Então, a faculdade é permanente. Agora, o exercício, não. Nós temos faculdades que nós podemos movimentar, utilizar com mais frequência ou não. Depende de vários fatores, né? Do nosso exercício, do nosso interesse, né? Da necessidade que a gente sinta de utilizar as faculdades, né? Então, tem vários fatores que interferem aí, né? A programação que a gente tenha, né? Então, a faculdade é, o exercício não. Em os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada, né? Mesmo que a pessoa tenha a dupla vista, ela não fica o tempo todo nesse estado de dupla vista, né? Vai depender do exercício que ela se submeta nesse sentido, né?
eh, em que apareça essa faculdade mais ou menos frequentemente, mas ela não vai ficar o tempo todo nesse exercício, né, de dupla vista. São fenômenos que ocorrem aqui e ali, né? Ok, certo. Ok, deixa eu ver o que mais que ele falou aqui, os espíritos falaram, né? Os espíritos falam dos mundos mais evoluídos, né? Menos materiais do que o nosso, em que os espíritos se desprendem mais facilmente, ou seja, a emancipação do espírito com relação ao corpo é maior e mais frequente do que o nosso. Então aí o exercício da dupla vista vai ser mais frequente. Os potenciais, as comunicações, né, via mediúnica, né, os potenciais anímicos, tudo isso fica ampliado, né? Então ele se põe em comunicação apenas pelo pensamento, sem que todavia fique abolida a linguagem articulada. Quer dizer, ainda, né, mundos de transição assim, eles já usam muito o pensamento, mas não que eles né, é, dispensem totalmente a linguagem articulada, né? Eles ainda usam a linguagem articulada, né? Então, nós ainda vamos usar durante muito tempo, né? Certo? Ok. Olha, eu tô aqui na Terra, no futuro será comum entre nós, né? É, então, o próprio perispírito, né? O próprio perispírito é um corpo que nós estamos, né? Estruturando, né? As materializações não deixam de ser corpos que nós estamos ensaiando, corpos para o futuro, que nós estamos ensaiando, são primeiros exercícios, né? Então, aqueles fenômenos de materialização, na verdade, demonstram para a gente, né, o que pode ocorrer no futuro em que nós tenhamos corpos mais fluídicos, né? Então, é um exercício, né, para o futuro aí. Hoje em dia, né, essas materializações elas são muito rápidas, voláteis, né? O nosso corpo dura, a gente demora 9 meses para plasmar o corpo, né? E aí ele dura 70, 80, 90, 50 anos, dependendo da pessoa, né? Não, dura bastante, né? As materializações, elas se dão em rápidos minutos, né? São produzidas rapidamente e ficam pouco tempo e depois se desfazem, né? Mas de futuro pode ser que nós venhamos a viver, né? Provavelmente nesses corpos fluídicos, né? Que não vão se desfazer tão rapidamente assim. Né? Nosso planeta vai mudando, né? Tem muita coisa que vai mudar. Certo? Vamos lá? Aí tem a continuidade da resposta aqui, né? A essa pergunta 448. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, né? Então, vira uma coisa, né, de nós estarmos vivendo uma interação entre o plano material e o plano espiritual quase que permanente, né? Por isso que falavam, né, que o Chico Xavier era um ser interexistente, né? Teve autor que chamou, né, Chico Xavier de um ser interexistente. Eu não lembro se foi o Herculano Pires, eu não lembro. É um ser interexistente, né? Por quê? Porque ele vivia entre dois planos, né? Ele vivia e ocorriam fenômenos maravilhosos com Chico, né? Ele estava quase que permanentemente em contato com o plano espiritual, né? Então isso vai ser o que vai se dar com a população da Terra futuramente,
né? Em mundos quando nós estivermos mais avançados, né? Nós teremos uma emancipação maior e os fenômenos ocorrerão com muito mais facilidade, tá? Aí continuando a resposta, né? Essa também é a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros, não é? Essa também é a razão por que esses espíritos se manifestam, se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros, né? Então é, aqueles que têm corpos mais grosseiros, né, estão menos sujeitos, né, tem uma genética mais atrasada, né, tem uma condição fluídica mais atrasada, uma emancipação da alma mais complicada, né, mais difícil, né? Então precisa amadurecer o organismo, amadurecer fluidicamente, até espiritualmente, né? Então fica mais difícil das manifestações mediúnicas e anímicas, né? Conforme vai amadurecendo, vai desenvolvendo os potenciais, amadurecendo a condição do organismo, né? E também do psiquismo, aí vai acontecendo mais fenômenos assim, como a gente está estudando, né? Certo, pessoal? Ok? Vamos lá? Acho que terminou aqui a resposta, né? Vamos para a próxima. Pergunta, pergunta 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? Então, a segunda vista aparece espontaneamente, a pessoa não precisa fazer força, não precisa se interessar, não precisa buscar, se preparar, não, acontece espontaneamente com ela. Parece que já veio com a faculdade, né? Ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade, né? Se a pessoa tem, foi porque ela teve vontade de ter, né? Ou veio espontaneamente? O que que vocês acham? A Cida Gomes colocou espontaneamente. O Manuel, ambas as coisas, né? Então vamos ver aqui a resposta. Vamos ver aqui, né? O que que os espíritos dizem. As mais das vezes é espontâneo, porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. A vontade, por quê? Porque a vontade que nos faz buscar um desenvolvimento dos nossos potenciais, uma disciplina das nossas forças, da nossa mente, do nosso emocional, sermos dóceis às mãos dos bons espíritos, fazermos exercícios de espiritualização, né? Irmos trabalhar com os bons espíritos fora do corpo, sermos úteis na doação de fluidos, nos estudos fora do corpo, no socorro, no auxílio, tá? Então, tem a questão espontânea de um fato fisiológico, biológico, genético, né? Que já vem conosco, embora a gente tenha visto que todos esses fenômenos mediúnicos, né? Todo esse potencial que nós trazemos, boa parte nos foi dado como empréstimo, para que nós saldemos as nossas dívidas, não nos pertence. Por quê? Porque nós passamos por tratamentos magnéticos, nós sofremos alterações no nosso perispírito para que a gente possa reencarnar. E aí a gente fala que a pessoa vê espontaneamente, depois de toda essa preparação, né? Aí os espíritos que eu digo, né? Depois de todo esse trabalho de nos preparar para colocar uma ferramenta na nossa mão, para ver se a gente paga um pouquinho das dívidas, né? Aí a gente fala assim, ah, é porque veio espontaneamente, né?
Ou seja, tudo bem, tá valendo, né? É espontâneo, né? Mas, ou seja, né, já vem conosco, surge sem que nós, né, aqui façamos nada, né? Aliás, eu nem quero, eu não gosto dessas coisas, tal, né? Aí a pessoa fala que eu tenho medo, eu tenho, né? Eu nunca gostei de perceber essas coisas. Geralmente a pessoa tanto não é dela, né? Tanto não é dela que ela até repele, né? Tanto não são potenciais dela ainda que ela até repele aquilo, né? Não gosta, não queria ter. É sinal de que é uma ferramenta que ela recebeu que não era ainda fruto do desenvolvimento dela, não era fruto do desempenho dela em outros momentos, do amadurecimento, né? Foi algo que foi dado por empréstimo para ver se ela consegue trabalhar, ser útil, aprender, se desenvolver, ajudar, né? Se ela trabalhar bem, se ela usar bem esses recursos sem se desviar, nem desviar das pessoas, né? Levar para um lado mais ganancioso, para um lado mais desequilibrado. Se ela não fizer isso, ela acaba, né? Usar bem a sensibilidade que ela tem, ela acaba incorporando ao patrimônio dela, ao seu patrimônio psíquico, perispiritual, fisiológico, né? Biológico, né? Acaba fazendo parte do seu patrimônio. É assim que os espíritos ensinam a gente, tá? Legal, né? Agora, tem aquele lado que a gente estava vendo, né? Que nessa vida, né? Tem a vontade, né? Aí a vontade, seja eu recebendo esse patrimônio, essa ferramenta por empréstimo, seja porque ela já é parte de mim, mas o desempenho dela vai depender do nível de interesse que eu tenha nessa vida, o nível de iniciativa, de vontade, de estudo, de amor para ajudar, né? Então, tem importância, né? Certo? Ali coloca, os espíritos usam esses termos gentis, né? Tipo, você tem uma missão, né? Mas na verdade é uma necessidade para repararmos o passado, frequentemente, né, Lia? Mas eles tentam nos induzir assim, não, nós temos um trabalho para você realizar. Nós temos um pequeno trabalho, tal, que nós gostaríamos de saber se você quer fazer, né? Se você não tem interesse em participar, né? Mas na verdade são as nossas dívidas, né? É aquilo que a gente está tentando reparar mesmo, né? Frequentemente porque somos ainda, em maioria, necessitados, né? Não somos almas redimidas, né? Nós somos, em maioria, seres necessitados, né? Então, tem um espírito amigo, né? Que às vezes, né? Ele falava assim, olha, a gente tem recebido tanto, né? O espírito se comunicava, né? Estão falando para o grupo, né? Nós temos recebido tantas bênçãos, não sei o quê, né? Aí o encarnado fala assim, ai, a gente nem merece, né? Tanto. Aí fala aquela conversa, né? A gente nem merece tanto, né? Aí o espírito fala assim, o espírito amigo fala assim, pois faça por merecer, então. Faça por merecer, né? Vem com essa conversa mole, né? Então faça por merecer, né? Se acha que não merece, então faça por onde, né? Ok? Aí continuando a resposta, né? Toma, para exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da buena dicha, né? Da boa dica, né? Os ledoras da sorte, ler a mão, tirar carta, né? Aí vai, né? Então toma, por exemplo, uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da buena dicha, né? Buena dica, né? Algumas das quais dispõem desta faculdade, e verás
que é com auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Aqui ele não está analisando aspectos éticos, morais, o espírito não, os espíritos não estão analisando aqui esse aspecto agora. Estão analisando o aspecto do fenômeno em si, né? Que muitas pessoas que, né, que dão consultas ou que eles têm mesmo faculdades, têm muitas faculdades anímicas, mediúnicas, às vezes potenciais muito grandes, né? Acabam levando para o lado da exploração mercantilista aí no campo, no comércio, né, com o plano espiritual, o que não é bom, né? Mas aqui os espíritos estão olhando a questão do fenômeno em si, e muitas delas têm realmente fenômenos que são, né, que se encaixam aqui, por exemplo, como a dupla vista, né? Precognição, ou premonição, ou pressentimento, né? Tem vários fenômenos que podem ocorrer, né? Além da vidência mediúnica, né? A clarividência. Então são vários os fenômenos, né? Só que a gente aprende no Espiritismo a usar, né? Usar não para interferir no livre-arbítrio alheio, não para transferir responsabilidades, para gerar dependências, não para exploração comercial, não, né? Então a gente aprende no Espiritismo a ser médium espírita, né? Que é diferente de ser médium de um modo geral, né? Porque a mediunidade não pertence ao espiritismo. Mediunidade é um atributo, uma possibilidade do ser humano, né? Mas existe o que é ser médium espírita que a gente precisa aprender através dos estudos, né? Dos livros, e tal, certo? Então vamos lá, né? Inclusive, né, as pessoas que acabam desviando essas forças, que veja bem, nós estamos falando de ectoplasma, nós estamos falando de uma condição orgânica, fluídica, né, de exteriorização de forças que favorecem a emancipação da alma, favorecem vários fenômenos. Então, nós temos que tratar de uma forma santa, de uma forma equilibrada, disciplinada, né, com preparação moral, com melhoria moral nossa. Nós precisamos conduzir as forças mediúnicas da forma mais isenta possível, mais pura possível. Por quê? Porque qualquer leviandade que nós começarmos a praticar associada à mediunidade, ou na nossa vida, né, nós cultivarmos ações moralmente questionáveis, nós podemos começar a desviar as forças mediúnicas, tá? A gente começa a ser alvo dos espíritos, dos ladrões da vida espiritual, né? Dos espíritos vampirizadores, dos espíritos ambiciosos, dos espíritos manipuladores, dos espíritos que querem vampirizar o nosso ectoplasma, a nossa força mediúnica. Então, quando a gente associa a ambição com o ectoplasma, com a força mediúnica, nós começamos a viciar essa força e caímos nas mãos dos vampirizadores ambiciosos, ou no campo sexual, usando o magnetismo para seduzir. Tem pessoas que não são propriamente bonitas, vamos dizer assim, em termos estéticos, mas elas têm uma energia, né? Elas têm uma condição fluídica que elas envolvem a pessoa, né? E de uma tal forma que são profundamente sedutoras, podem ser homens ou mulheres, né? Vamos dizer assim. Então isso é uma coisa que acontece, né? Então aí também você vê essa força, esse magnetismo pessoal, né? Essa energia mediúnica, isso aí pode ser canalizado para vários sentidos, né? Então a gente tem que ter muito equilíbrio na parte moral, né? Muito discernimento para que a gente mantenha essas nossas forças ao máximo possível isentas da vampirização, né? Dos espíritos que são os ladrões dessas forças, né? É como se a gente tivesse uma riqueza e eles se aproximam para roubar essa riqueza, que são as forças mediúnicas, tá? Certo, pessoal?
Tá? É o Cássio, né? O Paulo expulsou, né, o espírito de uma pitonisa, né? É, então. O problema é que a cidade inteira girava em torno da tal pitonisa lá. Então o Paulo entrou numa enrascada danada, né? Porque a cidade inteira ficou revoltada, né? Porque ele acabou com o comércio na cidade lá, porque girava em torno né, da mediunidade da moça lá, né? Então é aí que tá, né? Muitas vezes as coisas vão se estruturando em torno da mediunidade desviada, né? Então exige muita honestidade, muita sinceridade, né? Para que nós mantenhamos muita renúncia, porque às vezes os apelos, as facilidades chamam para esse lado. Às vezes o médium está com uma dificuldade, está passando necessidade, o trabalho está desempregado, está com uma necessidade danada. Aí vem um lá e fala, olha, quanto é que é? Né? Eu estava precisando de uma ajuda aí, uma mensagem, não sei o quê, um passe, quanto é que é? A pessoa não sabe, né? Que a gente não cobra, aí o médium começa, né? Se ele não toma cuidado, é ali naquele momento que ele pode começar a se desviar ou ele se mantém forte, né? Confiante que a situação vai ser resolvida, que os problemas serão sanados, tá? É nesse momento que ele vai afirmando a fé dele, a responsabilidade, os princípios, né, doutrinários cristãos, né? Ou ele começa a aceitar, depois que aceita, fala, já aceitei outro dia, por que não vou aceitar de novo? E aí começa a virar prática, comercializar com os dons mediúnicos, né? Certo, pessoal? Então, é um dos caminhos mais fáceis de cair, médiuns de cura, que começa a receber presentes e começa a receber dinheiro, né? Para furar a fila lá, né? Então, aí é um dos caminhos mais fáceis de começar a, a deteriorar, né? A sua faculdade, né? Sua vida e tal. Então vamos lá, 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? A gente pode desenvolver a dupla vista exercitando ou não? Não tem exercício para dupla vista, não tem. O que que vocês acham, pessoal? A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Não é? Vamos ver a resposta? Vamos lá, né? Sim, do trabalho sempre resulta o progresso. E a dissipação do véu, quem cobre as coisas. Interessante, né? Interessante. Lógico que nós temos que relativizar nos próprios espíritos, né? Relativismo essa questão, né? A gente estava falando há pouco. Tem a questão dos potenciais que nós temos, né? Das condições, os espíritos já explicado, é que eles não vão ficar repetindo toda hora, né? Eu que acabo repetindo aqui. Então tem as condições fisiológicas que a gente pode vir com esses potenciais ou não, e tal, né? Mas depende também, não adianta eu só ter o potencial e não ter interesse nenhum e, né? Também aquilo fica como um tesouro guardado, muitas vezes enferrujado, né? Enferrujado, dependendo da faculdade mediúnica, né? Pode até começar a gerar doença, pode gerar um monte de, de problemas, né? Então aqui eles falam, sim, do trabalho sempre resulta o progresso. Porque a pessoa pode ter um potencial e está indo atrás, está buscando entender, está buscando exercitar, está buscando progredir em termos de exercício de compreensão e de exercício das suas faculdades. Entendeu? Então, aqui é uma coisa muito importante que os espíritos colocam, que
É a questão da vontade, né? Do empenho, do trabalho, né? Tem a pessoa, por exemplo, o músico, que ele pode vir com uma capacidade excelente e tal, né? Mas tem aquele que é muito esforçado. Pode não ser, não ter aquela genialidade, mas é a pessoa esforçada. E o esforço pode conseguir muita coisa. O esforço, o nosso empenho, a nossa vontade pode conseguir muita coisa. A Maria Ângela, muito interessante. Como seria esse exercício? Veja bem, eu não gosto muito quando a gente entra no campo propriamente só de técnicas, né? Então as pessoas querem aplicar o passe, ai, como é que é a técnica do passe? Roda para cá, roda para lá, puxa, tira, tal, né? Então as pessoas, eu estou falando do passe, né? Um exemplo, né? Mas com relação a tudo, a gente tem uma tendência a querer fórmulas, né? A querer fórmulas para como desenvolver em 10 semanas, como desenvolver em, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque não é bem por aí, né? O grande empenho, o grande desenvolvimento, ele deve ser, a grande preocupação deve ser a preocupação moral. Deve ser a preocupação moral, né? O nosso ajustamento moral, o nosso entendimento, o exercício de espiritualização. Ora, quanto mais nós vamos trabalhando dentro dessa perspectiva de espiritualização, mais o aspecto espiritual ele passa a prevalecer sobre o aspecto espiritual na nossa vida, ou o aspecto material na nossa vida. Quanto mais importância a gente dá ao espírito do que à matéria, mais a vida, a nossa vida se enriquece de possibilidades espirituais. Quanto mais eu estudo a mediunidade, quanto mais me envolvo com a reunião mediúnica, né? Quanto mais exercícios de leitura, de oração, de meditação, de relaxamento, né? Só que eu não me preocuparia, eu não acho assim interessante a gente se preocupar assim, eu quero desenvolver minha mediunidade, eu quero desenvolver os meus potenciais mediúnicos, anímicos. Não acho que deva ser o objetivo central nosso. Não acho que deva ser. Eu, pelo menos, nunca me preocupei com isso. Em termos que eu tenho que desenvolver os meus potenciais mediúnicos e anímicos, né? Eu tenho que me desenvolver como pessoa, né? Como hábitos, portador de hábitos, que devem ser hábitos bons, conceitos que devem ser conceitos bons, a vontade de amar, de ajudar, né? Quer dizer, para mim, isso tem primazia, sempre teve, né? Isso tem mais importância, tem prioridade. O resto é os espíritos é que sabem o que é melhor para mim. Então, eu vou fazer o relaxamento porque é bom, porque me harmoniza, porque eu me sinto leve, porque eu sinto as energias, né? Não porque eu estou me desenvolvendo, né? Eu vou fazer uma meditação porque eu sinto me equilibrar com a meditação. Eu vou fazer uma leitura porque me enriquece de conhecimento. Vocês entendem, pessoal? Né? Então, esses cuidados, né? E mesmo fazendo isso tudo, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, mesmo fazendo isso tudo já há décadas, eu tenho tido, eu tenho tido algo muito progressivo, assim, lentamente progressivo, entendeu? Lentamente progressivo, muito sutilmente, quase imperceptível. E vocês vejam, a gente vive, a gente respira de segunda a segunda, né? Então, essa busca, né? Ela tem sido uma busca para nós, assim, uma busca constante. Só que os espíritos vão concedendo conforme a nossa necessidade, conforme a nossa programação, conforme o que é melhor para nós e para o grupo que a gente está inserido, né? Então,
Eu digo assim, eu só quis fazer, eu sei que nem é a intenção de vocês, não é isso, mas eu quis fazer uma abordagem um pouco mais desenvolvida aí, para a gente não criar ansiedades em torno de um desenvolvimento mediúnico, um desenvolvimento de potenciais metafísicos, vamos dizer assim, né? Mas a gente se preocupar mais no sentido de desenvolvermos uma vida mais espiritualizada. E o que for para aparecer, os espíritos vão nos ajudar, né? Vão nos dar o apoio que a gente precisa, tal, né? Carmen, é progredir com base, né? Exatamente, Carmen, isso mesmo, progredir com base. Nenhuma ansiedade aí entra conveniente. Nenhuma ansiedade nesse sentido entra conveniente. É sempre inconveniente. Qualquer ansiedade. Ah, mas eu quero ajudar mais, eu quero. Não, calma, calma. Você vai ajudar como for possível, né? Se você for estudando, se vinculando a uma casa, se vinculando a um grupo mediúnico, você vai ajudar. A princípio, pode nem ser como médium de incorporação. Você pode começar, a princípio, dando a aguinha fluida. Você pode começar ajudando na vibração para manter as boas energias do grupo. Pode ajudar no passe, né? Você pode ajudar de um monte de formas. E a vida, ela vai nos mostrando o que é possível fazer conforme a gente vai sendo constante, conforme a gente vai sendo disciplinado, conforme a gente vai tendo interesse, né, em ajudar, em ser útil, né, e firme nos nossos propósitos, tá? Então isso é muito importante, tá, pessoal? É muito importante. O resto virá, né? E se você fizer isso que a gente estava falando, primeiramente, o que for para vir vai vir de uma forma mais equilibrada, inclusive, tá? Porque às vezes o desenvolvimento precoce ele pode causar alguns desajustes, né? Se a gente começa a querer muito uma coisa e buscar muito sem base, nós podemos criar um desajuste, né? Em nós mesmos, tá? Certo? Deixa eu ver aqui a resposta, né? É, vamos fazer só a subpergunta A, que aí termina aqui. Né? Porque a gente respondeu, né? A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Aí a resposta, sim, do trabalho sempre resulta o progresso. E a dissipação do véu que encobre as coisas, né? Quer dizer, quanto mais a gente entender, mais a gente vai percebendo as possibilidades, que antes a gente não sabia, não conhecia, né? Aí a subpergunta A, da 450. Esta faculdade tem qualquer relação com a organização física? Allan Kardec, de novo, está perguntando sobre a relação com o corpo, né? Os espíritos explicaram, mas ele volta de novo a essa questão porque é importante, né? Então, a dupla vista, né? Esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que eles são refratários, tá? Então, incontestavelmente, né? Incontestavelmente. Então, há organismos que o espírito se manifesta mais facilmente passando, entre aspas, né? Passando pela organização física de uma forma muito mais livre. Porque molecularmente, né? Atomicamente, molecularmente, aquele organismo ele se presta mais à manifestação do espírito. Tem organismos que molecularmente, que atomicamente, que celularmente não se prestam tanto a isso. Entendeu? São mudanças moleculares, são mudanças fisiológicas, genéticas no organismo que vão proporcionando. Alexandre, mas é uma questão material. Mas a questão material, a evolução material, ela vai acompanhando a evolução espiritual. Entendeu? Através do perispírito,
nós estamos cada vez construindo organismos mais evoluídos. Então, também os organismos estão em evolução. Eles vêm em evolução sempre. Nós chegamos à fase hominal porque nós viemos evoluindo, né? Só que nós estamos caminhando para a transcendência, cada vez mais para a transcendência, tá? Então, os organismos eles vão se prestando cada vez mais para as manifestações do espírito imortal, certo? Ok, pessoal? Tá? Maria Lígia, e a inteligência emocional, onde se enquadra? A inteligência emocional, ela é uma possibilidade aqui do pré-frontal, né? No sentido neurológico, que é a região do superconsciente, do self, né? Tá? A região mais nobre do espírito no corpo, que a gente tem falado sempre, né? A gente vai acendendo, a gente vai iluminando essa região que nas últimas décadas estava sendo silenciosa para a pesquisa humana, científica, né? E agora estão descobrindo, né, a importância aqui do lobo pré-frontal, né? Então, é a vanguarda, né? É o que nós temos de mais elevado. O Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele fala que aqui existe, nessa região, existe uma química, aliás, no sistema nervoso como um todo, né? Mas principalmente nessa região, nós temos uma química transcendente. Nós temos aqui uma ligação com o plano espiritual diferente. Tem uma química diferente aguardando nós ativarmos essa região. Que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, né? Então, potenciais que estão nos aguardando o interesse de ascensão. Quanto mais nós vamos ascendendo, nós vamos ativando essa região mais nova, que é o pré-frontal, e aí nós vamos utilizando, nós passamos a utilizar tesouros que estavam guardados, esperando a nossa vontade, nosso empenho, nosso exercício, né? Então são coisas para trabalharmos mesmo, né? Tá bom? Então tá jóia, pessoal. Agradeço as perguntas, né? A participação de vocês, o interesse. É tão bom ver vocês assim interessados, né? Como sempre, tá? Não é só hoje não, mas eu queria fazer uma nota aqui, né? Como é bom ver tanta gente interessada nos estudos da alma. Você vê que coisa boa, né? Tanta gente interessada no crescimento espiritual, tá? Isso é muito importante.